Olá, bom dia, um feliz sábado a todos. Estamos aqui para considerar alguns pontos da lição de número 13, com o título Perseverando até o fim. Perseverança significa constância, significa persistência, qualidade daquilo que não desiste fácil. O primeiro tópico diz assim, acelerando o passo de modo proativo. Então, esse primeiro tópico, nós vimos que é importante, é essencial para todo cristão, para todo crente conhecedor da palavra, apressar a vinda do nosso Senhor Jesus. Isso significa que o crente, o cristão, ele está sempre em atividade. Ele precisa estar em atividade, ele precisa estar agindo, ele precisa estar aproveitando todas as oportunidades para falar de Jesus. Nós vimos aqui que ser proativo é a capacidade de resolver os problemas de forma antecipada. Então, trazendo isso para o contexto espiritual, Jesus ainda não voltou. Então, nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas, porque muitas pessoas ainda não sabem dessa verdade do Evangelho, da volta de Jesus e das demais outras, e precisamos advertir essas pessoas antes que Jesus volte. E vimos aqui também que, após o Evangelho ser pregado a todo mundo, então é que virá o fim, a todas as nações, então é que virá o fim. Então, é nosso dever falar de Jesus. E existem duas classes de pessoas, aquelas que estão esperando, apenas esperando, e aquelas que estão esperando, mas também estão em atividade. Então, devemos esperar, mas esperar em atividade. O segundo tópico, nós vimos que é um privilégio para o crente apressar a volta de Jesus. E vimos que Jesus ele já tem o dia, Deus ele já sabe o dia e a hora da sua vinda. E vimos aqui no texto que, apesar disso, não devemos nos acomodar, não devemos parar, mas devemos estar falando de Jesus. Então, vimos aqui que, quando o texto diz lançar o pão sobre as águas, isso significa que nós devemos falar de Jesus, o pão é Jesus, a água são povos, pessoas, então precisamos falar de Jesus para as pessoas. Isso significa também que devemos ser generosos com as pessoas, né? Repartir o conhecimento que temos. Não devemos ser egoístas e permanecer com o conhecimento só para nós. Nós vimos aqui também que é um dever de cada membro, de cada crente, de cada cristão, ser um canal de bênçãos, um canal de comunicação do Evangelho de Jesus para as outras pessoas. Vimos aqui também que o objetivo de cada cristão é um objetivo individual, levantar a bandeira do príncipe Emanuel diante das outras pessoas. Isso significa que nós devemos ser praticantes do Evangelho, ser praticantes da verdade, e devemos também ser defensores dessa verdade, defendendo, falando, né, de Jesus para as outras pessoas e também vivendo essa verdade em nossa vida. Vamos aqui ao terceiro tópico. Nós vimos sobre força e esperança. Aprendemos que o que dá força para o crente, o que motiva o crente a pregar o Evangelho, são alguns aspectos. O primeiro deles é ver, pelo olho da fé, o fruto do seu trabalho, como no caso de Jesus, que viu, né, porque ele era onisciente, mas nós, pelo olho da fé, né, na sua onisciência, ele viu as almas que foram salvas pela sua morte, pelo seu sacrifício. E nós, muitas vezes, aqui nessa terra, temos o privilégio de ver o resultado do nosso trabalho. Mas se porventura não vermos em vida, mas veremos na eternidade o resultado do nosso trabalho. Um outro aspecto é a questão de que só é possível pregarmos e falarmos de Jesus para as outras pessoas quando experimentamos o amor de Cristo no nosso coração, quando temos Jesus em nosso coração, quando compreendemos esse amor.
Então isso nos motivará a falar de Jesus para as outras pessoas. Vimos aqui também que o que deve nos inspirar a continuar na nossa carreira cristã é a esperança da eternidade, da salvação. E é uma eternidade em que o crente viverá sem decepção, sem tristeza, sem pecado. É algo maravilhoso que cada um de nós teremos a oportunidade de viver e de experimentar. Vimos também que isso fará com que cada um de nós tenhamos uma atitude diferente em relação às outras pessoas, né? Seremos mansos, né? Seremos humildes também. Vimos aqui no quarto tópico o apelo do apóstolo Pedro aos crentes da sua época e também a nós hoje. O apelo que ele fala aqui é que possamos buscar cada vez mais sermos irrepreensíveis diante de Deus, imaculados. Que precisamos cada vez mais operar com a graça do Senhor Jesus, a santificação, a perfeição, através da graça de Cristo em nosso coração. Esse deve ser o nosso alvo. Nós devemos prosseguir em busca dele diariamente, constantemente. Então, a vida do cristão é uma crescente busca por uma vida de obediência diante de Deus. Então, a verdadeira santificação, diz Ellen White, é o resultado de uma vida inteira de obediência. Percebemos aqui também, compreendemos que a paciência, ela é decisiva para a nossa santificação, ela é uma característica do crente, do cristão, que está se preparando para a eternidade. E precisamos da paciência também para estudar, para examinar as Escrituras. Muitas verdades contidas dentro da Palavra de Deus precisam de mais dedicação, de um estudo mais profundo. E para fazer isso é preciso ter paciência, é preciso tirar tempo para estudar e pesquisar as Escrituras. E é por isso que precisamos desenvolver a paciência. O verdadeiro cristão é aquele que está esperando no Senhor com paciência. Vimos aqui no último tópico, firmes na esperança. Pedro nos encoraja a tomar cuidado com os erros, as falsas doutrinas, que muitas vezes surgem de pessoas tentando influenciar a igreja. Vimos aqui que nós precisamos estar vigiando contra isso. E para isso nós precisamos identificar esses erros. E para identificar os erros, precisamos estar sempre fundamentados e orientados pela palavra de Deus. Então, precisamos perseverar vigiando contra essas doutrinas. E se porventura alguém chegar até nós trazendo tal teoria, tal erro, precisamos identificar, resistir através do conhecimento da graça de Cristo e não cair em erro. Vimos aqui na última pergunta que o último apelo do apóstolo Pedro é para um crescimento contínuo, é um crescimento constante, um crescimento diário. E ele cita aqui dois aspectos: o crescimento na graça, que envolve uma experiência pessoal com Jesus, e o conhecimento e o crescimento no conhecimento, ou através do conhecimento particular que eu e você podemos ter das Escrituras e também através do estudo, né, que nós temos, ou que nós obtemos no dia a dia. Então, o apóstolo Pedro nos diz que precisamos buscar esse crescimento a cada dia. E, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que, se porventura, como diz a nota aqui, cairmos em pecado, se porventura nós
por algum motivo, cairmos, não devemos ficar prostrados. Devemos ir ao Senhor Jesus, confessar o nosso pecado e nos arrependermos, que Ele nos perdoará. Ele não só nos perdoará, mas também nos purificará de toda injustiça. Portanto, queridos irmãos, que possamos então aqui ter compreendido que precisamos perseverar até o fim. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, precisamos crescer, buscar o crescimento diário, precisamos buscar cada dia desenvolver uma conduta cristã perfeita diante de Deus e diante dos homens. E para isso é preciso ter as promessas do Senhor Jesus claras em nossa mente, e que precisamos também e que devemos falar de Jesus para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e eu também, para que possamos perseverar até o fim e cumprir a nossa missão. Amém.